Essa aula de hoje eu vou gravar sobre geografia, o conteúdo de geografia, do módulo de geografia. Essa aula ela é referente à quinta-feira. Quinta-feira nós temos História e Geografia. Então eu vou começar com o módulo de Geografia. Acompanhe comigo que hoje nós vamos falar sobre o território e diversidade cultural. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o do Brasil. Uma diversidade cultural. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, como o modo de vestir, culinária, manifestações religiosas, danças, modos de falar e etc. O Brasil pode ser um extenso território, apresenta diferentes culturas entre suas regiões. Os principais povos que contribuíam para a diversidade cultural brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os africanos. Então, nós sabemos que nós temos três diversidade cultural: os colonizadores europeus, a população indígena e os africanos. Então, vamos às atividades. Após ler o texto acima, faça as atividades. Responda: o que você entende por diversidade cultural? A diversidade cultural nada mais é do que diferentes costumes de uma sociedade, como se vestir, culinária, manifestações religiosas, danças, modos de falar. Essa é a resposta do número 1 da letra A. Vamos agora para a página do número 2. Leia atentamente o quadro abaixo, que mostra um pouco da diversidade cultural entre as regiões brasileiras. No primeiro quadro, nós temos as regiões brasileiras, que são Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós temos 5 regiões brasileiras. Aí, ao lado, fala sobre as danças e festas. Ao lado das danças e festas, no terceiro quadrado, fala dos pratos típicos da culinária. Então, vamos começar pela linha do Nordeste. O Nordeste tem as danças e festas que são Bumba Meu Boi, Carnaval, Frevo e etc. O que significa etc? E muitos mais outras coisas. Os pratos típicos da culinária do Nordeste: a carne de sol, acarajé, buchada de boi e etc. Agora vamos para o Nordeste. No Nordeste, nas danças e festas, acontece o Festival de Paritins, Círio de Nazaré, Folia de Reis e etc. No Nordeste existem os pratos típicos da culinária: camarão seco, jambu, que é um tipo de uma erva. Agora vamos para o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, as danças e festas do Centro-Oeste é a cavalhada, o fogaréu e etc. Agora, as comidas típicas do Centro-Oeste, elas são arroz carreteiro, angu, pamonha e etc. Agora vamos para a região Sudeste. Na região Sudeste, nós vamos falar das danças que são carnaval, peão, boiadeiro, cavalhada e etc. Nas comidas, nos pratos típicos do Sudeste são pão de queijo, feijão tropeiro, carne de porco. Agora vamos falar um pouquinho da região do Sul. As festas do Sul: festa da uva, fandango e etc. As comidas típicas do Sul são churrasco, pirão e peixe. Vamos então para o número 2. Vocês vão marcar a resposta certa. O frevo é uma dança de qual região brasileira? Vocês irão assinalar com o X qual região brasileira que tem a dança do frevo.
É a região sudeste? É a região nordeste? É a região sul? Então, vocês vão interpretar e raciocinar o que está na tabela acima. Na letra B, nós temos a região sudeste, que tem como prato típico. Qual prato típico da região sudeste que lá oferece? A pamonha, o acarajé, carne de porco? Vocês vão assinalar o correto, olhando sempre para a tabela acima. Vamos para o número 3. Releia o texto da página 2 e complete a sentença abaixo. Os colonizadores europeus, os povos indígenas e os africanos são importantes para a nossa cultura. Por quê? Porque vocês irão lá no texto e vão ver o porquê que os povos são importantes os colonizadores europeus e os povos indígenas, os africanos, são importantes para a cultura. Por quê? Vocês vão dizer. Agora, nós vamos para outra etapa, que é a página 3. Nós vamos colocar o nome da escola completo, o nome do aluno completo e a turma 401. Vamos ler um pequeno trecho do texto. Por que a viola que se tornou um instrumento tão importante na cultura brasileira? Numa época em que não havia nem televisão, nem internet, a viola fazia o papel de aproximar pessoas em torno de rodas musicais. A viola representa um instrumento musical que se espalhou pelo país inteiro, fazendo parte da vida cotidiana das famílias. Observe a imagem abaixo. Ela é uma pintura em tela do artista brasileiro Almeida Júnior e se chama O Violeiro. Então aqui a gente pode observar que ele realizou uma pintura com um moço tocando viola e uma moça assistindo ele tocar a viola, né? Vamos lá. A viola chegou ao Brasil pela mão dos nossos colonizadores europeus, os portugueses. Logo se firmou principalmente na região do Nordeste, passando a ser chamada de viola sertaneja. Vamos às atividades? Número 1. O violão é um instrumento musical parecido com a viola, certo? Você conhece alguém que sabe tocar violão ou viola? Responda. A resposta é pessoal. Número 2. Observe a pintura em tela abaixo e complete as informações ao lado. Qual é o nome da obra? Qual o nome do pintor? Para essa resposta aqui, vocês irão precisar voltar no texto, no pequeno texto que nós iniciamos na página 3. Vamos agora para a página 4. Número 3. Marque a resposta correta. A viola é uma herança dos ingleses, japoneses ou portugueses? Letra B. Quando chegou ao Brasil, a viola logo se firmou principalmente na região Norte, Nordeste, Sudeste. Agora nós vamos para a página 5. Vamos preencher o nome da escola, colocar o nome do aluno completo e a turma 401. Aqui nós temos outro pequeno texto. Não importa onde se viva, é provável que você conheça alguém chamado Ubiratã ou Jacira. Pode ser também Iracema, Tainá ou Jandira. Quem vive ou já viveu no Rio de Janeiro, com certeza já ouviu falar em Tijuca, Ipanema, Jacarepaguá, Pavuna e Maracanã. Assim como os portugueses, os indígenas também são muito importantes para a nossa cultura. Além das palavras indígenas que usamos como carioca, jacaré, jabuti, arara, capim, guri, caju, maracujá, abacaxi,
canoa, pipoca e pereba, herdamos deles também o hábito de tomar banho diariamente e de curar doenças usando plantas. Abaixo, nós temos o quadro de algumas palavras indígenas. Todas essas palavras que estão nesse quadro, eles são palavras indígenas, tá? Tudo que a gente usa dessas palavras, a gente fica sabendo agora que são palavras indianas. Então vamos às atividades. Número 1. Leia o quadro de palavras indígenas da página 5 e circule no texto "Não importa onde se viva", 10 palavras indígenas. Então vocês vão circular no texto 10 palavras que são indígenas. Vamos para a página 6, do número 2. Marque a resposta certa. Letra A. São nomes de lugares do Rio de Janeiro que são de origem indígena. Quais delas? Cascadura e Copacabana? Ipanema e Maracanã? Botafogo e Laranjeiras? Vocês vão marcar a resposta certa de acordo com o texto que está na página 4. Se eu não me engano, é a página 4. Na letra B, nós temos o hábito de tomar banho diariamente foi herdado dos portugueses, africanos, indígenas. Então, vocês vão marcar também a resposta correta. Agora, nós vamos pesquisar no quadro da página 5 e completar as sentenças abaixo. O nome de fruta que herdamos dos índios é? Letra B. O nome de animal que herdamos dos índios é? Letra C. O nome de pessoas que herdamos dos índios é? Então, aqui a gente termina na página 6 de geografia, tá?